Então, turma, mais uma vez, sejam bem-vindos à aula 2 do curso ou disciplina ou módulo de processamento de imagens. E aí a gente passou por muita coisa, né? Abordagem piramidal, a aula passada teve 1 hora e 15 minutos. Tem um ritmo mais acelerado, né? Porque não tem perguntas, né? Não tem interrupções, não tem questionamentos em tempo real. Então, obviamente, a aula vai ser mais curta, acaba sendo mais curta em tempo, mas não necessariamente mais curta em conteúdo, tá bom? Se fosse ao vivo, aquela aula teve 1 hora e 15, provavelmente seria 1 hora e 40, 1 hora e 30 minutos. Então, bora lá. E a gente passou por muita coisa, né? A gente passou sobre o sistema humano de visão, a gente passou sobre um rápido feedback, a gente passou sobre questão de resolução espacial, né, a qualidade de imagem, né, questão do zoom, algumas situações em relação à visão computacional e problemas, porque a gente tem que compreender esse processamento de imagem. Passamos sobre a questão da por que as imagens são em matrizes e a questão do voxel, né, em imagens 3D. E aí a pergunta que fica é, ok, mas para que eu preciso aprender isso? Bem, a gente precisa compreender esse embasamento matemático do porquê matrizes, porque uma imagem 3D são muitas matrizes reconstruídas ou repartidas, né, ou fragmentadas, né? A gente precisa entender matematicamente isso. Por quê? Porque a partir da questão matemática e do embasamento teórico, a gente consegue evoluir e consegue também desenvolver técnicas novas. As técnicas de visão computacional, que são mais atuais do que as técnicas de processamento de imagens, as clássicas, né, como histograma, equalização de histograma, as transformadas, são técnicas mais clássicas, mas visão computacional ela necessitou que existissem essas técnicas mais antigas para que ela encapsulasse, digamos assim, vários recursos para se aplicar. E aí utilizou recursos de processamento de máquina para que evoluíssem essas técnicas, tá bom? Então a gente precisa entender o embasamento matemático, a gente precisa entender o embasamento teórico para que a gente não seja meros desenvolvedores de aplicação sem entender certos cenários, tá bom? Bem, eu vou dar assim 1 minuto mais ou menos para que vocês possam compreender o que vocês olham nessa imagem aí, considerando que vocês ainda não têm muito conhecimento do processamento de imagem. E respondendo a pergunta anterior, por que aprender processamento de imagem e o embasamento matemático e teórico? Bem, pessoal, vocês podem perceber que é um corte cerebral, né? Podem perceber que é uma imagem de tomografia. Tá, e aí a gente percebe que existe o que a gente chama de imageamento, né, dentro de uma imagem. O que é isso? Imageamento é a manipulação de uma mesma imagem, só que com objetivos diferentes. É como se eu pegasse um mapa de Marabá e quisesse, eu quero identificar áreas mais violentas, eu quero identificar onde tem áreas próximas a nascentes, eu quero identificar áreas que têm maior poder aquisitivo, eu quero identificar áreas que têm precipitação de barrancos, né, de terra, por aí vai. É uma mesma imagem, só que com objetivos diferentes. Então, quando a gente trabalha com processamento de imagem, a gente nunca pode esquecer a questão do objetivo dentro de um cenário, sabe? Quando eu vou trabalhar com visão computacional, existem cenários que é interessante a gente segmentar
outros que não, nem tanto. Existem cenários que a gente pode só detectar, outros que nem tanto, ou só localizar. Quando a gente vai aplicar uma técnica de processamento de imagem e de visão computacional, a gente precisa entender o contexto da situação. Então aqui a gente tem esse cérebro, esse corte cerebral, né? E a gente vê que existe uma movimentação sináptica aqui, que são as sinapses, né? E é um paciente, como diz no artigo, provavelmente já com algum nível de Alzheimer. E aí tem o médico em questão, ele tenta identificar qual a parte no cérebro que ele tem mais atividade neural e qual que não tem muita atividade neural. Então é por isso que é extremamente importante dentro do processamento de imagem a gente compreender aspectos teóricos e matemáticos, tá bom? Por mais que às vezes não seja tão divertido e a gente queira passar logo para a parte da aplicação, mas é extremamente importante. E um conceito que é extremamente importante, gente, são dois aqui inicialmente. A gente vai passar para essa parte do ruído já, né? Mas a gente tem que passar por dois aqui, que é o gradiente e a linearização. O gradiente, ou vetor gradiente, é um vetor que indica o sentido e a direção, na qual, por deslocamento a partir de um ponto especificado, aqui ó, ponto especificado, deslocamento, é como se fosse a intensidade da cor, pessoal. Vocês lembram que na aula passada a gente falou que o olho humano ele tem uma dificuldade em entender a intensidade da cor, se ela for abrupta, né, muito forte, ou se ela for extremamente especificada, tipo tons de cinza de preto até chegar no branco, são milhares, né, 512 completos, mas é muito para compreender a olho nu. Então geralmente a gente trabalha com uma escala abrupta, né, parte de um branco, de um preto para um cinza claro, cinza escuro até chegar no branco. Isso aí, essa intensidade aí tem tudo a ver e é o próprio gradiente aqui, ó, a modificação. É um vetor que indica o sentido e a direção, na qual, por deslocamento a partir do ponto especificado, obtém-se o maior incremento possível no valor de uma grandeza, a partir da qual se define um campo escalar. Ou seja, é um aumento de intensidade ou redução para o espaço em consideração. E aqui não é a única fórmula, né? Não é a única equação de gradiente, isso aqui é a forma bem genérica, né? Trabalha com transformadas, com matrizes, né? Da distância, o gradiente é igual à distância vertical para a distância horizontal aí, desse sinal, tá bom? Aqui em uma situação que o gradiente é circular, e aqui E tem uma curiosidade, né? As TVs de tubo, quando elas desligavam, eu acho que vocês não chegaram a ver, mas a televisão de tubo ela desligava a cor, ela encerrava a cor de fora para dentro, por causa do gradiente, né? Ele era como se ele manipulasse a resolução da última imagem vista. E a linearização, essa é uma curiosidade. E a linearização, isso aqui também a gente pode perceber muito a identificação de gradiente quando a gente percebe sombras. Vocês todos devem jogar alguma coisa e aí percebe que um personagem tem uma sombra. Vocês percebem ali, tem a roupa dele e aí vai reduzindo ali a cor ou escurecendo. A sombra é uma forma de identificar um gradiente. A linearização é um processo de segmentação de imagem que se baseia na diferença de níveis de cinza que compõem diferentes objetos em uma imagem. E aí vocês vão, os dois, né, tanto o gradiente quanto a linearização, vocês vão aplicar no trabalho prático. Mas que o fonte está preparado, mas vocês vão perceber isso na prática. E por que é importante usar a linearização para segmentação? Aqui eu consigo ver que é um papel amassado, mas se eu for reduzindo o nível de cinza e clareando, a gente vai perceber mais o detalhe do papel, né? Os amassados até chegar no papel em si. E aí vai aparecer as dobras do papel, olha a diferença desse aqui para esse. Aqui do lado.
E aí a gente parte para os ruídos, né? O ruído que é algo... trabalhar com processamento de imagem, visão computacional, é praticamente impossível não falar sobre o ruído. Em visão computacional até menos, em processamento de imagem mais, porque a visão computacional acaba encapsulando muita funcionalidade, né, dentro das métricas de avaliação que já vem com a equalização de ruído. Então vamos lá, o ruído em imagens. Imagens reais frequentemente sofrem, olha essa palavra extremamente técnica, sofrem degradações durante seu processo de aquisição, transmissão ou processamento. Essa degradação é normalmente chamada de ruído. Ele tomou essa palavra ruído porque geralmente o ruído é contínuo. Um ruído de um animal, de uma pessoa, de um som de algo esbarrando, né? Algo quebrando. Então, por isso, ruído. O ruído pode ser considerado uma variável aleatória Z, caracterizada por uma função de densidade de probabilidade P. Os tipos de ruído mais comumente modelados são o ruído impulsivo, gaussiano, uniforme, Erlang, exponencial, Rayleigh e Poisson. O ruído impulsivo, aqui do lado, ó, esse que está destacado de vermelho, pessoal. O ruído impulsivo é caracterizado pela ocorrência aleatória de pixels cujos valores de luminosidade, e aí vocês lembram da aula passada, né? Como a luminosidade influencia na questão da extração de imagem. Diferem significativamente dos valores de seus pixels vizinhos. Um tipo de ruído impulsivo, em que a imagem é degradada pela ocorrência de pixels brancos e pretos, é conhecido como ruído sal e pimenta. A função densidade de probabilidade de ruído impulsivo é dada por... Aqui a função densidade de probabilidade. O ruído gaussiano é caracterizado pela ocorrência de pixels com valores de intensidade que variam conforme a distribuição gaussiana. Esse ruído é uma boa aproximação da degradação. Vou ler novamente. Esse ruído é uma boa aproximação da degradação, que ocorre em múltiplas aplicações práticas, sendo utilizada, por exemplo, para modelar ruído gerado por componentes eletrônicos. E aí, entre extrações de sons diferentes, isso vai ser muito utilizado. Em conversão de formatos também, de um sistema de aquisição digital de imagens. Falei som e imagem também. É só uma curiosidade. Uma variável aleatória com distribuição gaussiana possui sua densidade de probabilidade dada pela curva gaussiana. Que era para ter um slide aqui sobre a curva gaussiana aqui em cima, eu esqueci de colocar. Na vez passada, antes de editar, eu coloquei. Enfim, mas eu vou colocar no extra para vocês aqui. No caso unidimensional, a função densidade de probabilidade é de forma genérica. O ruído uniforme segue a função densidade da probabilidade dada por função densidade para, caso contrário, a média e a variância da função de probabilidade uniforme são definidas como... Lembra até um pouco caracterização de vetores, né? Se vocês perceberem. A função densidade da probabilidade do ruído Erlang ou gama é dada por a função densidade para z maior ou igual a zero e para z menor que zero, em que é um valor inteiro positivo e a média e a variância, ou seja, essa variância aqui, a variância da função da probabilidade de Erlang, são definidas como essa variância aqui é o que na aula passada falou nas matrizes, falou sobre a matriz, uma desvantagem da imagem ser representada por matriz é a estrutura não sólida, né? Não ser estruturada. E aí por isso que quando dá um zoom, perde a qualidade.
O ruído exponencial segue a função densidade de probabilidade dada por a densidade para Z maior ou igual a zero, para Z menor ou igual a zero, em que A maior que zero, a média e a variância da função probabilidade exponenciais são definidas como: o ruído exponencial segue a função densidade de probabilidade, isso aqui, pessoal, de verde, destacado de verde, de probabilidade do ruído Erlang para o caso particular em que B for igual a 1. A função densidade da probabilidade do ruído de Rayleigh é dada por a média e a variância da função densidade de Rayleigh são definidas como: o ruído Poisson segue a função densidade de probabilidade dada por a função densidade para Z maior ou igual a zero e para Z menor que zero, tal que a média da função de probabilidade é dada por e a variância. Exemplos de imagens com aqui em cima, pessoal, nosso querido Albert Einstein. Exemplos de imagens corrompidas por ruído. Aqui na A vocês observam que existe a imagem original. B, com ruído impossível, vocês percebem que as cores mais escuras já sofrem um grave desgaste, né? Com ruído gaussiano, as cores claras, onde está mais claro aqui já está mais, aqui na pele dele, ó, já o cabelo já está mais degradado, já as cores escuras não. E o ruído de Poisson, que é um erro, digamos, médio, né? Ele no caso ele vai distribuir mais entre a escala de cinza o erro o ruído, né? Ele distribui entre as tonalidades mais próximas de preto e mais próximas de branco, dentro de uma escala de cinza. Ele equilibra mais. É como se no impulsivo tivesse muito da cor escura, no gaussiano muito erro na cor clara, e aqui ele estabilizasse, né? 50, sei lá, ruído ponto 50, ponto 50, ponto 0,25 aqui para cá. Algo que é bem estudado também quando a gente fala em imagens é a questão da entropia. O conceito de entropia ou incerteza foi introduzido por Shannon em 1948 para medir a quantidade da informação, olha só, transferida por um canal ou gerada por uma fonte. E aí entra muito hoje em dia a discussão de hardware, né, para transmissão de imagens e vídeos e de por qual canal que vai ser distribuído esse conteúdo, né, por qual banda vai ser distribuído. Quanto maior for o valor da entropia, mais incerteza. E, portanto, mais informação estará associada ao canal. O princípio fundamental da teoria da informação estabelece que a geração de informação pode ser modelada como um processo probabilístico, né? Tem uma probabilidade de tu entregar uma imagem com maior resolução em um menor canal de banda, menor. E aí como é que vai ser compreendido isso em várias fatias para não se perder a qualidade? Existe uma série de discussões, por isso que é um processo probabilístico. Aí é considerado. Uma imagem pode ser considerada como o resultado de um processo aleatório, no qual a probabilidade PI corresponde à probabilidade de um pixel em uma imagem digital assumir um valor de intensidade dentro aqui de uma O. E de 0, 1 e aí uma escala. E o L máximo, que vocês lembram da aula passada, né? L máximo é a escala de cinza dentro daquele cenário. E aí por isso que entra em outro conceito, que é o conceito de gradientes. Entropia em imagens, continuando. A distribuição de níveis de intensidade da imagem pode ser transformada em uma função densidade de probabilidade, dividindo-se o número de pixels de intensidade I, denotado NI.
pelo número total de N de pixels na imagem, ou seja, PI está para NI sobre N. A entropia H, visto nessa equação, a entropia H é em uma imagem pode ser calculada como a entropia de aqui em cima agora, pessoal. A entropia de uma imagem é uma medida positiva, e isso é interessante compreender isso, até para entender que ela é uma das responsáveis, né, olha lá o slide azul, a parte azul do slide. Conceito de entropia ou incerteza, aí olha para cá pro lado, a entropia de uma imagem é uma medida positiva. Pô, mas como é que é positivo e é incerto ao mesmo tempo? Como ela pode ser entendida como um processo probabilístico, ela é considerada uma medida positiva, tá aqui, ó, quando a base do logaritmo for 2, a unidade resultante é dada em bits. O que quer dizer isso eu traduzindo para uma aplicação real? Que quando independente da resolução de uma imagem, uma resolução espacial, a banda que vai transmitir aquela imagem, ou o meio de comunicação dela, ela vai solucionar, ou ela permite sofrer uma interferência de uma técnica ou um método que possa transmitir aquela imagem da melhor forma. Por isso que a entropia é uma medida positiva. Às vezes a gente, falando de aspectos práticos, a gente não tem um grande hardware, nem um hardware parrudo, não um hardware potente, e nem tem um software, mas conseguimos fazer bons trabalhos com imagens, porque a forma, o método, a técnica de transmissão, de extração e de transmissão foram bem aplicados. O menor valor para a entropia é zero, ocorrendo quando todos os pixels possuem uma mesma intensidade de cinza. Por outro lado, a máxima entropia ocorre quando uma imagem contém a mesma quantidade de pixels para todas as intensidades. Tá bom? Interessante isso, né? A máxima entropia ocorre quando uma imagem contém a mesma quantidade de pixels de todas as intensidades. Isso aí, pessoal, vocês já ouviram falar nisso, eu tenho certeza. Isso aí é o que a gente vai chamar de saturação. Se vocês já trabalharam com Photoshop, qualquer software gráfico, tá, aqui não é processamento de imagem, essas técnicas, mas você já ouviu falar em saturação. Isso é saturação na prática, o embasamento teórico da saturação. Bora lá. Exemplos de imagens com dimensão 256 por 256 pixels, apresentando diferentes valores de entropia. A, B, C, aí o D já tem 4 níveis de cinza. Aqui possui quantos níveis de cinza? 1, 2, aqui possuem 3, né? 3 níveis de cinza. Esses 4 quadrados pequenos aqui tem o mesmo, aí esse outro aqui. E aqui? Quantos tem? TV fora do ar. Observações. Valores mínimo e máximo de entropia são ilustrados na figura A, mínimo e máximo. É isso mesmo, é a saturação. A imagem da figura F possui todos os 256 níveis de cinza possíveis distribuídos com a mesma quantidade de pixel. O nosso olho, lá na aula passada a gente falou sobre isso, né? A hipersensibilidade ou não da detecção da intensidade. Vocês não estão enxergando 256 cinzas diferentes aí, é impossível. Só através de técnicas de processamento de imagem. Agora vocês imaginem que, sei lá, bota aí 20 anos atrás uma ressonância magnética, uma tomografia, ter que identificar coágulos, microtumores, tudo em escala de cinza, era bem complicado ainda, mas enfim, tudo evoluiu e não tem como tem que ser em escala de cinza para trabalhar lá com o processamento da imagem média.
em tonalidade, em intensidade diferente. Se fosse em cores reais seria até mais complexo, né? Dependendo do procedimento. Valores intermediários de entropia são mostrados na figura B e E. A entropia não está relacionada com a disposição espacial da informação, ou seja, a questão dos pixels, né? Conforme ilustrados na figura B e C. Disposição, né? Como está aqui o pixel, independente de como ele está. Em que duas imagens possuem igual quantidade de pixels com as mesmas intensidades, porém distribuídos espacialmente de maneira diferente. Relacionamentos básicos entre elementos de imagem. E essa parte é extremamente importante, por quê? Porque se vocês forem ali a processamento de imagem com IA, né, resultando na visão computacional, se vocês forem trabalhar com processamento de imagem com outra área que está em alta, que é a ciência de dados, e aí, por exemplo, vocês podem trabalhar no INPE, trabalhar em IBGE, e aí vão ter que misturar essa questão de processamento de imagem com a extração de dados, né? Entender isso aqui é muito importante. A questão E aí vocês podem trabalhar com técnicas de cluster, né? Que é agrupamento, interesse entre vizinhos, por que a gente aproxima características baseadas em vizinho ou não, por que a gente coloca quem não é vizinho de característica longe um do outro, e aí isso aí vai resultar lá no futuro inteiro, em técnicas de reconhecimento de padrão. Bora lá. O elemento F em uma matriz bidimensional é denotado pelo pixel F, x, y, um sistema de coordenada aqui, né? Enquanto em uma matriz tridimensional é denotado pelo voxel, vocês lembram, né? E aí ele tem a profundidade do pixel, 1 a 2. Relacionamentos entre elementos. A gente pode ser por vizinhança, conectividade, adjacência, caminho, componentes conexos, borda e interior. Isso aqui é quando para estudar pixels que são próximos, tá bom, pessoal? Para vocês não... Aí só para trazer uma aplicação real, é mais uma vez, vocês lembram daquela imagem que tem um jogo, e aí tem um zoom. Quanto mais vocês aproximarem, mais vocês vão olhando os quadradinhos, né, os pixels. E aí vocês vão vendo que a tonalidade é bem próxima uma da outra. Mas se vocês levarem para o lado de uma sombra de um personagem, a tonalidade vai mudar bruscamente. Vizinhança de 4 e vizinhança de 8. 4 pixels vizinhos horizontais e verticais do pixel desse sistema de coordenadas é representado dessa forma. Vocês podem ver que não é nada mais nada menos que um conjunto, né? Vizinho de 8, 4 pixels vizinhos horizontais, horizontal, vertical e diagonal do pixel F, X, Y, cujas coordenadas são. Uma extensão do conceito de vizinhança para imagens tridimensionais. Vizinhos podem ser definidos de acordo com o número de voxels. Aqui já é com pixels em imagem 3D. Agora só, olha só. Vocês lembram daquele crânio, né, que é da aula passada? Imagina só que aqui é um crânio. Isso aqui é um crânio. Não, vou pegar esse daqui, vai. Isso daqui é um crânio. Os lados do crânio são menores do que o meio. Então, claro, a gente vai ter uma matriz menor do que a do meio. Então, isso vai influenciar na questão da resolução, né? São várias matrizes que juntas formam um elemento 3D. São várias matrizes 2D que reconstruídas formam um objeto 3D. Agora, vocês avaliem esse espaço aqui, essa lacuna sem o pixel, sem a profundidade do pixel. Esse pixel aqui ele tem a profundidade, esse aqui também. Aqui não tem profundidade nem pixel, porque esse lado do corte do crânio é menor. O que vai acontecer com esse vazio, digamos assim, influencia, não influencia? Então existe uma gama de situações aí que envolvem a questão da reconstrução da imagem, né, por matrizes. Vizinhos podem ser definidos de acordo com o número de voxels, compartilhando faces, arestas e vértices em comum.
Espero que tenham ficado com uma pulga atrás da orelha em relação a essa questão de reconstrução 3D. É bem interessante e vai ter na nossa aula de processamento de imagem médica. Mas isso aqui é muito interessante, pessoal. E olha só, dependendo da parte do corpo humano que foi tirada a ressonância magnética, gera um tipo de conjunto de matrizes diferente, né? A ressonância magnética do cérebro é de uma forma, de um fêmur é outra, da clavícula é outra. Então, assim, são tipos de matrizes diferentes também. E para piorar a situação, também vai modificar de acordo com o paciente. Então, o processamento de imagem médica é bem complexo. É bem complexo. Mas é bem empolgante. Conectividade. A conectividade entre elementos é um conceito importante utilizado para estabelecer limites de objetos e componentes de regiões em uma imagem. Para verificar se dois elementos são conexos, é necessário determinar se eles são vizinhos segundo o tipo de vizinhança adotado. Por exemplo, eu vou aproximar só pixels com x gradiente, x escala de cinza. Essa é a situação. E se os elementos satisfazem determinados critérios de similaridade. Eu quero aproximar só vizinhos da cor preta. Então isso quer dizer que não faz parte do objeto da ressonância. Tudo que está fora da ressonância vocês observam que é preto, né? É cor preta. Então eles vão se aproximar. Tais como a intensidade de cinza, cor e textura. Por exemplo, em uma imagem binária em que os pixels podem assumir valores 0 ou 1, 2 pixels podem ter vizinhança 4. Mas somente serão considerados conexos se possuírem o mesmo valor. Vocês entenderam? Esse valor pode ser considerado a intensidade de cinza, por exemplo. Adjacência. Um elemento F1 é adjacente a um elemento F2 se eles forem conexos, de acordo com o tipo de vizinhança adotado. Dois subconjuntos de pixel, extraído de um, S1 e S2, são adjacentes se pelo menos um elemento em S1 for adjacente a algum elemento de S2. Tá, caminho. Um caminho na imagem do pixel, a um pixel, é uma sequência de pixels distintos com coordenadas x1, y1, x2 e y2. E o grupo, em que n é o comprimento do caminho. São adjacentes tal que i é igual a 1, 2, até n menos 1. Se a relação de conectividade considerar a vizinhança por 4, então existe um caminho 4. Para a vizinhança 8, tem-se o caminho 8. Exemplos de caminhos. O caminho 8, 4, possui um comprimento 10. O caminho 8 possui comprimento 7. O conceito de caminho também pode ser estendido em imagens 3D. E aí, obviamente, fica mais complexo, né? Porque aí eu vou ter que compreender a profundidade do pixel também. O voxel. Componentes conexos. Um subconjunto de elementos C, aqui do lado aqui, pessoal, aqui ó, no verde. Um subconjunto de elementos C da imagem que são conexos entre si é chamado componente conexo. Dois elementos F1 e F2 são conexos se existir um caminho de F1 e F2 contido em C. Aí é um agrupamento. Por isso que eu falei que é interessante entender isso se alguém for trabalhar com processamento de imagem e aliar ciência de dados. Por exemplo, vocês já ouviram falar a gente vai falar isso lá mais na frente, heatmap, mapa de calor. Isso tem sido muito utilizado para essa galera que trabalha com análise de desempenho no futebol. E a área esportiva em geral. Três componentes conexos, caso seja considerada a vizinhança 4. Dois componentes conexos
se considerado a vizinhança 8. Se alguém ficou boiando, é mais ou menos assim, um heatmap é um mapa de calor. Quanto mais vermelho, por exemplo, no esporte, mais aquele atleta atuou naquela área. E aí aparecem os rastros, né? Ou ilhas de calor espalhadas pelo campo ou pela quadra, que é mais onde ele atua. E aí se o outro time pode estudar aquele time e tomar decisões prévias. Inclusive, quem assistiu, acho que há 2 anos atrás, o Mundial do Flamengo, né? Flamengo e Liverpool. O Flamengo tá jogando muito bem, tá? Eu nem sou flamenguista. Tá jogando muito bem, mas o analista de desempenho recomendou que a zaga do Flamengo no final do jogo tava abrindo muito, né? Já estavam jogando tipos laterais. E aí foi da onde saiu o gol do Liverpool. Eu posso mandar para vocês essa entrevista do analista de desempenho do Liverpool. E é isso aqui puro. É isso aqui, ó. Só que isso aqui é o embasamento teórico do heatmap. Borda interior. A borda de um componente conexo S é uma imagem bidimensional. Claro que vai se aplicar no 3D, mas é o conjunto de pixels pertencentes ao componente que possui vizinhança 4, com um ou mais pixels externos a S. Intuitivamente, a borda corresponde ao conjunto de pontos no contorno de componentes conexos. O interior, olha só, o interior é o conjunto de pixels S que não estão em sua borda. Exemplo de uma imagem binária com a sua borda interior e exterior, como no heatmap. É como se aqui tivesse vermelho, o atleta atua muito aqui, e aqui fosse amarelo, ele já atua aqui, mas nem tanto, menos. E aqui ao redor fosse azul, ele não atua muito lá. Medidas de distância. Deixa eu ajeitar aqui o microfone. Acorda aí, galera. Medidas de distância. Muitas aplicações requerem o cálculo de distância, e eu utilizei muito na minha tese, né? Medida de distância, euclidiana inclusive. Muitas aplicações requerem o cálculo da distância entre 2 pixels ou 2 componentes de uma imagem. Não há uma única forma para se definir distância em imagens digitais. Eu trabalhei, né, na minha tese, onde os pacientes com apraxia da fala, quando eles falavam, o algoritmo tinha que calcular a distância labial dele. Nem me lembro, foi pânico na época. Causou aqui minha calvície aqui toda. Dados os pixels F1, F2 e F3 com as coordenadas, respectivamente, qualquer métrica de distância D deve satisfazer todas as seguintes propriedades que estão aqui descritas. E aí a gente vai estabelecer o que seria uma distância correta dentro de um cenário. Por exemplo, na minha tese, quando o paciente fazia um esforço, um supra-esforço, que a gente chama, né, que é um esforço acima do normal, acima do convencional, o paciente tem uma abertura labial de, sei lá, 1,5 cm, 2 centímetros. E aí o paciente com apraxia abria, para falar um A, quase 3 centímetros. Bem, um esforço, um supra-esforço. Então a gente estabeleceu uma distância euclidiana entre os lábios. Para vocês verem que não é teoria pura, isso é usado no dia a dia, em pesquisa, em desenvolvimento de software. E aí a distância euclidiana, que é a mais utilizada quando a gente trabalha com uma das mais, não posso ser tão pragmático, mas eu acho que é mais. Distância euclidiana. A distância euclidiana entre F1 e F2 é definida como os pixels com uma distância menor ou igual a algum valor D formam um disco de raio centrado em F1. Isso aqui em visão computacional, quando vocês trabalharem com a detecção de imagem na webcam, vocês vão ver isso na prática, a distância euclidiana entre os centroides, né? Vocês são detectados por um bound box, aquele quadrado que vai aonde vocês vão. Aí no meio, normalmente, né, se calcula um centroide. E aí quando vocês têm duas classes para detectar, por exemplo, vocês
E outra pessoa que apareceu na webcam, existe um centroide no bound box que localiza vocês. Aí se a gente quiser falar assim, calcule a distância entre os dois objetos, tu e a outra pessoa. Distância euclidiana. A figura a seguir mostra um conjunto formado por pontos com a distância D menor que 3, aqui ó, de um ponto central. Aí vocês podem ver que a distância entre 1 e 1 é a mesma, entre raiz de 2 é a mesma, raiz de 2 é a mesma, 3, 3, 3, 3. A distância euclidiana está mais próxima do caso contínuo, entretanto requer mais esforço computacional e pode produzir valores fracionários. Estamos com 40 minutos de aula. Tá aqui. Ainda tem um pouquinho aqui. Ups. A distância D4 entre F1 e F2, mas é a mesma lógica da euclidiana. Também denominada serie block, é definida como... Já estou trabalhando com módulo. Os pixels, como a distância D4 de F1 menor ou igual a algum valor de D, formam um losango centrado em F1. Como vocês podem ver, aí 3, 3, 3 nas bordas, aí 2, 2, 2, 2, 1, 1, 0. Em particular, os pontos com distância 1 são os pixels com a vizinhança 4 em um ponto central. Ó, é isso mesmo, 1, 1, 1. Vizinhos de 4 aqui, ó. A mesma coisa vai ser a distância de 8 aqui, a distância de 8, e aí ele vai criar uma matriz. A distância de 8 entre F1 e F2, também denominada chessboard, né, do tabuleiro de xadrez, é definido como os pixels com uma distância D8 e F1 menor ou igual a algum valor D formam um quadrado centrado em F1. Os pontos com distância 1 são os pixels com vizinhança 8 do ponto central. A figura a seguir mostra um conjunto, e essa figura aqui do lado mostra um conjunto formado por pontos com distância menor que 3, aqui ó, e aí a distância entre eles de um ponto central x, y, sistema de coordenadas. E aí também quando a gente trabalha com processamento de imagem, é totalmente possível trabalhar com operações matemáticas. Vamos lá. Dadas duas imagens F1 e F2, duas imagens, a gente não está trabalhando com a mesma. F1 e F2, as operações aritméticas mais comuns entre dois pixels são adição, subtração, multiplicação e divisão, as básicas, definidas de acordo com a tabela a seguir. Padrão e mínima, né? Com as operações aritméticas podem produzir imagens com valores fora do intervalo de níveis de cinza das imagens originais. E aí que a gente entra, o que a gente conhece nas redes sociais, nos softwares de edição, como filtro. O filtro, tu pode colocar filtro negativo, e aí quando tu aplica ele, fica só uma parte ali da imagem. Fundo, entre outras situações. E aí vocês acabam mesclando imagens. Aqui uma situação, imagem original, vocês podem ver o fundo cinza e escuro, o quadrado, o círculo e o triângulo sem borda. Já aqui é o mapa de bordas. Essas mesmas imagens possuem o que? Bordas, mas elas é como se fossem vazias. Sobreposição de mapa de bordas à imagem original. É como se a gente estivesse o que? Somando essas duas imagens. Isso acontece quando a gente usa filtros na realidade, né? O filtro na verdade está sobrepondo a imagem original, ou extraindo especificações da imagem. Aí eu quero ver o negativo da foto, quero aplicar aquele efeito antigo, sépia, por aí vai. Filtros não é filtragem, viu gente?
filtragem de informação, filtragem não tem nada a ver, não é filtro. Filtro é uma coisa, vou aplicar um filtro, sobreposição de imagem, e vou trabalhar com filtragem é outra coisa. Filtragem é técnica. Operações lógicas. As operações lógicas podem ser utilizadas para combinar informação entre imagem ou extrair regiões de interesse. E para quem trabalha, por exemplo, nessa parte de mapa tal, usam muito isso. Alguns exemplos de aplicação de operações lógicas são mostrados na figura a seguir. A, B, aí, A, OR, B. Aí. A, AND, B, só o que sobrou. Aqui, interseção, né? Not A. Not B. Not A, AND, B. A, XOR, B. São as operações lógicas básicas, mas é bem interessante se for... E aí tem no trabalhinho prático de vocês isso. Tá bom? É basicamente subtrair e adicionar sobreposições em uma imagem, entre duas imagens. E aí é por isso que, só esticando corda aqui um pouco, pessoal, sobre imagem 3D, é por isso que uma imagem 3D é extremamente pesada, assim, requer um custo computacional altíssimo, né? Porque vocês imaginem que às vezes você quer trabalhar só com uma matriz de um recorte 3D. São N situações aí que são operações lógicas básicas, mas dentro de um conjunto de muitas matrizes. Se um corte de uma imagem cerebral for cortado, sei lá, em 512 imagens 2D, uma 3D sendo transformada em 512 imagens 2D. Então é algo simples, né? Simplório de pensar na solução, mas a execução não é tão simples assim. Operações aritméticas e lógicas, a máscara. Para a região da imagem mostrada abaixo, a substituição do valor de f dentro de uma coordenada pela média aritmética dos valores dos pixels adjacentes em uma vizinhança de 3 por 3 pixels pode ser realizada pela equação. A aplicação de uma máscara em cada pixel da imagem é uma tarefa de alto custo computacional. Por exemplo, a aplicação de uma máscara de dimensões 3 por 3 é uma imagem de 256 por 256 pixels requer 9 multiplicações e 8 adições para cada pixel, resultando em um total de 589.820 multiplicações. Ou seja, algumas técnicas de processamento de imagens é bem complexo de concorrer com técnicas de Deep Learning, por exemplo, que fazem que aí o pessoal está trabalhando com Jupyter Notebook, está trabalhando com processamento em nuvem, então para trabalhar com essas técnicas requer um alto custo computacional. Métricas de qualidade de imagens. A qualidade de uma imagem é bastante dependente da aplicação na qual a imagem é utilizada. Imagens podem ser utilizadas, por exemplo, para entretenimento em jogos eletrônicos ou em televisão, assim como em aplicações que requerem grande precisão. Tais como na medicina ou automação industrial. Nesses exemplos, os tipos de graus de degradação, lá o ruído, né, que a gente viu, que uma imagem pode sofrer em geral são bem distintos. Uma imagem pode sofrer degradações durante o processo de aquisição. Por exemplo, vai tirar uma foto e aí aparece um raio de luz lá na foto. Ou o rosto de uma pessoa ficou muito luminoso, não vai aparecer o rosto dela com qualidade. Transmissão, e a gente falou sobre os canais ou bandas, ou processamento. Métricas de qualidade ou fidelidade podem ser utilizadas para avaliar a similaridade, e aí vai entrar, volta isso daqui, ó, similaridade, ó, entre pixel. Desculpa. De uma imagem transformada G em uma relação à original F. Eu tenho uma imagem aqui
E eu vou transformar essa imagem aqui, deixa eu pensar. Ah, tá, deixa eu lembrar aqui, deixa eu citar aqui uma situação. Eu vou ter que operar o ombro, vou ter que operar o ombro, e aí tirei a ressonância magnética, e aí eu mandei em PDF a minha ressonância. O médico tinha pedido, mas aí o radiologista ele falou que não tem condição de ler, aí ele quer o arquivo DAICO. Então vocês já percebem assim, que a imagem, essa situação aqui. Aí ele falou, pô, cara, poxa, não tem como saber o que está atrás do teu ombro, só na frente. Então não tem como rotacionar, por exemplo, a imagem. Então assim, entre uma imagem transformada, né, que sofreu alguma alteração, a aplicação de um filtro, ou a transformação do formato dela e a imagem original, é necessário compreender que existe uma qualidade a ser medida e como ela deve ser medida. Métricas de qualidade de imagem, continuando. Algumas medidas são voltadas a avaliações subjetivas, as quais se baseiam em análises realizadas por observadores humanos, tipo, quando a gente passou, por exemplo, naquela imagem que tem os macacos, né, os macaquinhos, e aí a gente vai reduzindo o nível de cinza, profundidade e resolução espacial. Ali, a olho nu, a gente observava que a qualidade ia reduzindo, correto? Por outro lado, avaliações objetivas procuram medir a qualidade das imagens por meio de funções entre a imagem original e a imagem transformada, que no caso foi aquela do Albert Einstein. A olho nu é extremamente complexo perceber alguma coisa, tem que parar para observar por muito tempo, mas via técnicas não. Os métodos de avaliação objetivos são comuns, mais comuns, são baseados em medidas de similaridade, aproximado quem tem características próximas, ou diferença entre imagens, ou aquele pixel não tem nada a ver com esse outro pixel aqui, então provavelmente eles não estão próximos dentro de uma imagem. Considerando duas imagens F e G, ambas com dimensões MN pixels, algumas métricas para medir a similaridade entre imagens são listadas a seguir. Aqui. O erro máximo, o erro médio quadrático, o erro médio absoluto e a relação sinal-ruído de pico. Esses três erros aqui, eles são utilizados muito, pessoal, muito mesmo. Qualquer TCC de processamento de imagem, de visão computacional, vocês vão olhar eles, tá bom? O erro máximo, né? O máximo erro é a maior diferença absoluta entre cada par de pontos na imagem original e na imagem aproximada, expresso como: quanto menor essa métrica, melhor a nova imagem se torna da original. O erro máximo, por depender apenas dos valores entre 2 pixels nas imagens, é bastante sensível a ruído ou variações locais nas imagens. Aí aqui do lado, pessoal, de azul, aqui, ó. Erro médio absoluto. O erro médio absoluto é a soma da diferença absoluta de cada ponto da imagem original e da imagem aproximada, dividido pela multiplicação das dimensões da imagem, expresso como: quanto menor essa métrica, melhor a nova imagem se aproxima da original. Erro médio quadrático. O erro médio quadrático é a soma do quadrado das diferenças de cada ponto da imagem original e da imagem aproximada, dividido pela multiplicação, aqui, ó, pela multiplicação das dimensões da imagem, expressas como: aqui, ó, é a soma do quadrado das diferenças dividido pela multiplicação das dimensões da imagem, expresso como: quanto menor essa métrica, melhor a nova imagem se aproxima da original. Essas três métricas são muito utilizadas em tese, dissertação, TCC e monografia, muito mesmo na área de processamento de imagem,
na área de sinais, na área de visão computacional, muito mesmo. São bem populares. A relação sinal-ruído de pico. Relação sinal do ruído de pico é utilizada para avaliar a diferença global ou genérica, como alguns. Genérica não quer dizer que não seja importante, né? Nesse sentido. É genérico no sentido de englobar N variáveis entre duas imagens expressa como Lmax são 256 para imagens representadas por 8 bits de profundidade. A métrica é expressa em decíbel, unidade originalmente definida para medir intensidade sonora em escala logarítmica. E é por isso que quem trabalha com o eletrocardiograma, essa parte de sinais mesmo, mais baixa, digamos assim, nível mais baixo, trabalha muito com essa métrica. Quanto maior essa métrica, melhor a nova imagem se aproxima da original, porque aí tem a relação entre o elétron e as imagens por segundo, né, por exemplo, do coração. A covariância entre duas imagens F e G é dada por... Elas representam o nível de cinza médio nas imagens F e G, respectivamente. A covariância também é bem utilizada, mas não muito na área de visão computacional, mas em processamento de imagem é bastante utilizada essa métrica. Coeficiência de correlação. O coeficiente de correlação entre duas imagens F e G é dada por... Já pensou se eu fosse ler todas as equações das aulas, a gente estaria na primeira até hoje. Observando-se a equação acima, a correlação pode ser vista como a covariância dividida por um fator que depende da distribuição dos níveis de cinza. E aí, por isso, variância da imagem. E é por isso que é covariância de cada uma das imagens. O valor de R varia entre -1 a 1, sendo que valores próximos de zero representam um relacionamento linear mais fraco entre duas imagens, ou menos intenso, mais fraco ou menos intenso. Coeficiente de Jacquard. O coeficiente de Jacquard entre duas imagens F e G é dada por em que a igualdade entre F e G dentro desse sistema de coordenada é obtido considerando-se um determinado valor de tolerância, ou seja, o coeficiente de Jacquard é igual a zero para duas imagens que não apresentam nenhuma similaridade. Duas imagens que apresentam todos os elementos idênticos possuem coeficiente de Jacquard igual a 1. Esse aqui em cima é só o de verde. E aí é interessante demais entender essa questão dos limites da imagem. Durante algumas operações como filtragem espacial, e aí não é filtro, né, não é sobrepor um filtro, subtrair de imagem, sobre adicionar duas imagens para se transformar em uma, não é isso. É filtragem. O que é filtrar? No senso comum. É como se eu estivesse depurando ou limpando algo, né? Eu vou filtrar a água, vou tirar as impurezas da água. Vou peneirar ela, peneirar algo, filtrar. Durante algumas operações com a filtragem espacial descrita anteriormente, parte da máscara pode se localizar fora das dimensões MN da imagem, como ilustrado na figura abaixo. Quando isso ocorrer, a operação requer cuidados espaciais. Por exemplo, a imagem está aqui, ó, e a máscara está aqui. Há várias estratégias diferentes para tratar desse problema. Simplesmente ignorar os pixels para os casos em que a operação em questão
não possa ser realizada, esses pixels aqui que sobraram. Copiar o valor do pixel correspondente da imagem original. Caso não seja possível realizar a operação, a imagem terá uma borda de pixels não processados. Utilizar uma máscara modificada para realizar a operação, tratando os pixels da borda de maneira especial. Isso pode aumentar consideravelmente a complexidade da operação. Verificar se o pixel possui coordenadas dentro das dimensões da imagem original ou repetidas de forma circular. Bem, pessoal, essa aula aqui foi um pouco mais puxada, né? Já foi com aspectos mais matemáticos, e eu sei que vocês dominam muito bem, mas é necessário a gente entender essa questão, a introdução à filtragem, a questão da semelhança entre vizinhos. Tentei dar exemplos práticos, e na próxima aula a gente vai falar sobre rotação e translação, e vai ter também uma palestra que eu encontrei no YouTube, de uma professora doutora, falando sobre translação e rotação, bem interessante, tá? É em inglês, não tem legenda, mas é um inglês entendível. Ela está falando no sotaque indiano dela, mas não há problema algum. E vamos que vamos. Durante a disciplina vai ter outras palestras também. Não é interessante ficar... É interessante ter outras fontes também. Isso é ciência. E é isso aí. Beleza? Então, até a próxima.